Uma alegria estar presente em mais uma edição do Congresso Presença Negra, Legado e Futuro, porque eu sou uma dessas pessoas engajadas nessa luta contra a desigualdade racial e também engajada na promoção de reflexões que nos permitam descobrir quais caminhos devemos trilhar para alcançar esse propósito. Então, é um evento fantástico e que deve ser continuado a partir do nosso compromisso, da nossa vontade de mudar essa realidade. Não há como perder. Sinto-me feliz e estarei sempre à disposição, sempre que for chamado. Venho dividir o palco com a Gabi Valente, falar sobre o empreendedorismo, falar sobre a resistência. Para mim, empreender tem sido resistir, né? Eu estou à frente de 3 negócios hoje, embora um seja um pouco mais prematuro, e os 3 negócios têm algo em comum, que é levar o acesso para públicos que não têm acesso hoje. A lavanderia, né? Eu tenho um pessoal público B, público C, D e E, que acaba acessando a lavanderia, acaba tendo uma qualidade de vida, um conforto, porque hoje tu lavar roupa e secar tua roupa é economia de tempo, é qualidade de vida, é conforto. Então a gente consegue levar essa comodidade aí para a população. A Resolve também acaba ajudando pessoas vulneráveis que precisam do acesso ao Gov, né? A Resolve é um serviço de apoio digital, então consegue levar inclusão, transformação de narrativa para essas pessoas. E os contratos, que no primeiro momento eu gostaria de advogar para grandes empresários, mas o público começou a me procurar, são pequenos empreendedores, pequenos prestadores de serviço, e eles também merecem segurança jurídica. Então, eu estou conseguindo mostrar para eles que eles têm que se ver como empreendedor e que sim, desde o início, eles precisam de uma proteção para aí sim ir alavancando e conseguir crescer seu negócio. Terceiro Congresso Presença Negra. Estamos aqui agora com Gabi Valente. Valente no nome, valente nas atitudes, valente em tudo que propõe, né, Gabi? De fazer transformação de destinos, não só o dela, mas também de outras mulheres. Isso é muito importante. Que satisfação de ter aqui. Satisfação em conversar contigo aqui e também de ouvir no palco, no painel que vai fazer parte. Gostaria que tu compartilhasse um pouquinho com a gente, né, a importância deste congresso, de tu poder fazer parte, que eu já vi que ano passado, infelizmente, né, não pôde estar aqui conosco, e compartilhar um pouquinho das tuas experiências. Obrigada. Estou muito feliz em estar aqui, gosto muito de Pelotas, por mim viria toda hora, me chamem para qualquer coisa, só me chamem. E a grandiosidade desse congresso, né, 3 dias de impacto mesmo, histórias que, por mais que pertençam a universos diferentes, no fim das contas, todas se convergem, todas se conversam, porque são pessoas pretas trazendo pontos de vista sociais, profissionais, religiosos, educacionais, que são coisas que são importantes para nós. Ontem eu participei de um evento e a gente falava de liberdade capilar e o quão é importante para a mulher a autoestima de uma mulher que se olha no espelho e se vê bonita e como aquilo abre portas e como ela consegue transcender. E autoestima e valorização é o que permeia o meu trabalho, né? Eu sou diarista de profissão por escolha e gosto muito de trazer esse ponto, né? Eu escolhi, não foi falta de opção, foi total opção ser diarista, porque eu sempre reconheci muito o valor desse trabalho. A minha mãe, ela foi empregada doméstica por 50 anos, então eu sempre enxerguei tudo que ela abdicou e tudo que ela fez e tudo que ela me proporcionou. Eu sou filha única. E nunca faltou comida na mesa, né? E faltar comida na mesa é ter o básico mesmo, é o arroz e feijão quentinho ali, sabe? A cama para dormir, o telhado para se proteger. Eu sempre tive acesso a estudo de qualidade, que para ela era uma coisa importantíssima, porque ela sabia que no futuro isso ia ser importante para mim. Estava certa, né? E estava certíssima, né? Então, hoje, eu entendo que no mercado de 10 milhões de mulheres, onde a grandíssima maioria ainda trabalha por uma caixa de leite, R$30, tem hora para entrar, mas não tem hora para sair, isso já passou, isso já deveria ser extinguido há muito tempo. Mas o viés escravocrata, as correntes que ainda prendem, porque lá em 1800 era assim, eu trabalhava e ganhava um prato de comida. Eu limpava a casa e ganhava um copo d'água. Só que a gente está em 2025.
E na Europa, nos Estados Unidos, é um trabalho tão bem visto e todo mundo acha lindo e valoriza o trabalho de uma prestação de serviço de limpeza como qualquer outra, como quem corta grama, como quem tira a neve lá. E por que não aqui? E por que essas mulheres, ao invés de fazerem faxina até conseguirem um emprego de verdade, que é o que eu escuto muito, não enxergarem dentro do que elas já fazem esse trabalho de verdade e fazer isso ganhar dinheiro e enxergar possibilidades dentro disso? Então, a Escola da Diarista, ela nasceu para isso, para resgatar a autoestima, para buscar uma valorização que elas nunca tiveram, para elas enxergarem possibilidades no mercado que é bilionário e para o cliente enxergar ali uma profissional capacitada, pronta para o mercado, que sabe lidar com todos os tipos de revestimento, que vai cuidar da casa dele com carinho, comprometida, enxergar valor monetário, inclusive, que é o mais difícil dentro desse mercado. Eu fico muito feliz quando as alunas me procuram, eu tenho contato com todas as turmas, os grupos do WhatsApp fervem. Elas, Gabi, consegui um cliente novo a R$400. Gabi, aluguei uma casa para mim e para as crianças. Gabi, vou tirar a carteira de motorista. Num mundo onde essas mulheres não tinham nem para comer. Então, é uma revolução. Eu acredito muito no meu trabalho. Eu sei o valor que esse trabalho tem, né? Quem nunca contratou uma diarista teve a mãe, a avó, a tia que foi empregada doméstica, que manteve como alicerce uma família inteira com esse trabalho de prestação de cuidado. Então, eu sei que é um trabalho de formiguinha, porque a gente está falando de uma coisa social, que é assim há anos, há séculos, é deste jeito. Mas eu acho que se a gente não começar, não muda nunca. Então, nem que seja devagar, e essas mulheres vão passando para frente, para outras colegas, daí na portaria do condomínio, no ônibus, na parada do ônibus, para a família, para os vizinhos. Sabe que eu fiz um curso? Sabe que depois eu estou ganhando mais? Sabe que agora a minha cliente me respeita e me valoriza? Sabe que agora eu saio da minha cliente 4 horas da tarde e não mais 10 da noite? Pois é, a Gabi tem a Escola da Diarista para isso, e é um curso gratuito, para elas realmente conseguirem integrar esse novo mundo, porque eu sei que elas não teriam condições de pagar, elas nem iam entender que existe um curso para fazer o que elas acham que já sabem fazer desde sempre, porque limpar todo mundo limpa. Só que não, dá para melhorar, dá para profissionalizar, dá para empreender, ganhar dinheiro e ser feliz com isso. Gabi, quando tu fala, né, na questão de transformação, o teu trabalho ele faz uma transformação não só profissional, né? Ele é uma qualificação profissional, mas vem uma transformação além disso. Tu transforma a pessoa em si, né? A gente conversava aqui anteriormente em questão da pessoa acabar se submetendo a certas situações muito difíceis, porque de fato ela não tem a condição financeira, ela não consegue sair daquele vínculo, né? Então, o teu trabalho, a tua atuação também permite que essas pessoas, essas mulheres principalmente, né, saiam desses vínculos que adoecem, né? E acabam limitando cada vez mais. Tu encontras nesse meio aí das mulheres que te mandam mensagem, né? Que tu consegue perceber a diferença na vida delas depois que iniciou o curso? Com certeza. Eu acho que é a parte mais linda de tudo isso. É a parte que realmente me paga. Porque tem dias que a gente cansa, tem dias que às vezes a gente desanima, porque empreender com propósito é sobre isso, né? Nem tudo são flores, nem todos os dias são de glória. Mas aí uma diarista me liga ou para na minha casa. Gabi, vim te contar que eu botei a minha filha no colégio particular. Gabi, me separei do fulano. E eu sei que o fulano batia nela. Me separei do fulano, aluguei uma casa em outro bairro e já estou lotando a minha agenda e está tudo bem, eu estou bem. Eu vou voltar a estudar. Eu tenho alunas que começaram a escola analfabetas de saber apenas o nome e, como a minha avó falava, contar dinheiro para não ser passado para trás. E hoje elas voltaram a estudar, porque eu falei, não tem idade para te buscar conhecimento. Isso é importante para ti. Então, bora, sabe? E elas voltaram a estudar. Desculpa. Elas se alfabetizaram de verdade, elas compram livros. A mudança ela é tão ampla para o além do ganhar mais fazendo faxina, do aprender novas técnicas e conhecer produtos. Isso reverbera em toda a vida dela, nos filhos, na família, na vizinhança. As pessoas começam a olhar diferente, não te olham mais com olhar de pena, te olham com admiração, né? Valorização. Pensa como é ter filhos adolescentes em bairros de periferia, onde tudo que na volta deles passa a facilidade do dinheiro por meios escusos. E tu poder mostrar, não, olha aqui, tu tá vendo a tua mãe? Olha o que tua mãe tá fazendo.
e eu tô com dignidade botando comida dentro de casa, te mantendo vestido, isso também é um exemplo para os filhos dentro de casa, para eles olharem, nossa, ela está se sacrificando tanto, né? Eu vou fazer a minha parte do lado de cá. E realmente enxergar a limpeza e os trabalhos de cuidado, seja a doméstica, a babá, são as profissões que abdicam de si em prol do outro, com o valor que elas merecem ter, né? E ver o quanto essas mulheres conseguem sair desse nimbo para uma vida que elas jamais imaginariam que poderiam ter, né? Um novo lar, voltando a estudar, podendo adquirir, e às vezes o que é muito para alguns, para os outros é pouco, é um sofá novo, porque o que eu tinha era usado, o colchão da cama, porque me deram era de alguém, uma geladeira que não precisa amarrar a porta, sabe? Isso tem um significado e aquilo incentiva ela a buscar mais, a estudar mais, a querer melhorar cada vez mais como profissional e, por consequência, ganhar mais e cada vez melhorar mais o entorno dela. Isso é muito lindo, isso é demais. É literalmente, como tu falou, começar, a gente precisa começar, né? Mas tudo que é grandioso, um dia foi pequenininho, né? É um tijolinho, passinho por passinho. E uma satisfação te ouvir, te entrevistar. Que bom te ter aqui conosco. Que os próximos, tu esteja também aqui conosco, contando a tua experiência, inspirando outras mulheres. Que tu siga sendo a Gabi Valente, não somente no nome, mas também siga aí fazendo a transformação de uma forma muito valente. Muito obrigada. Presença Negra, o nosso congresso ainda segue. Daqui a pouquinho tem muito mais. Segue aí com a gente. Tem muitas entrevistas, muita experiência, muitas histórias, narrativas. Vamos conquistando, abrindo espaço. Se as portas não forem portas que não se abrem, a gente abre essas portas. Vamos cada vez conquistando mais. Vem com a gente, daqui a pouquinho tem muito mais. Cara, para mim, eu até comentei antes ali, é uma honra, mas uma honra muito grande, porque tem pessoas aqui, né, que eu tenho como referência, na verdade, a maioria delas como referência. Eu vi no segundo congresso, no primeiro eu não vi, eu ficava assistindo e fiquei o dia inteiro aqui, todos os dias. E tipo assim, para mim é uma honra, como eu falei ali antes, como se eu estivesse numa outra cidade, num outro país, na verdade. Porque aqui é um aquilombamento, né? A gente une pessoas negras para nós falarmos sobre nossa identidade, sobre coisas, né, obviamente, infelizmente negativas que a nossa comunidade preta passa, mas sobre muitas coisas boas, né, sobre aonde a gente pode chegar, sobre como a gente pode vencer na vida de uma forma digna e que a gente pode vencer, porque geralmente quando a gente fala de comunidade negra, tem muito aquela parte das pessoas que falam, vitimismo, tá se vitimizando por tal situação, por tal coisa. E não, cara, a gente vem de resistência, a gente vem de pessoas que resistiram para que a gente estivesse aqui hoje. E através da minha página, né, do meu projeto, que é a Atitude Preta, onde eu comecei contando coisas e experiências, infelizmente, negativas que eu tive, eu pensei, cara, que eu posso falar de reflexões que a gente pode ter para melhorar o mundo, né? Posso trazer coisas boas que pessoas pretas criaram, né? Posso trazer assuntos bacanas, posso trazer reflexões para as pessoas. E felizmente isso está acontecendo, né? Isso está rolando, as pessoas estão chegando na página, estão trocando ideia, estão questionando, estão compartilhando. Eu também tenho feito bastante palestra, principalmente nesse mês de novembro, né? Do ano passado para cá eu já fiz algumas, mas esse mês de novembro foi um mês bem atípico, eu fiz bastante palestra, principalmente em escolas. E para mim é o ponto fundamental, porque são as crianças que elas estão crescendo e elas estão formando, né, as ideias dela e formalizando o pensamento delas. Então para mim é uma honra muito grande estar aqui e representa muito assim de verdade. O Conselho Municipal de Cultura tem o prazer de estar presente nesse lindo congresso que estão sendo tratados temas importantíssimos que vão mobilizar, sem dúvida, 2025, o restante de 2025, mas projeção para todo 2026. São pautas importantes com convidados que são nacionalmente reconhecidos e o Conselho também Municipal de Direitos da Mulher e o Conselho da Comunidade Negra também estão aqui presentes e acompanhando essas pautas. E esse congresso e toda essa estrutura pensada não só para a negritude, mas também em fazer o letramento e produzir também elementos que façam o letramento racial, que é esse o combate efetivo para o enfrentamento ao racismo estrutural, institucional, e que tanto tem aí assolado a cidade de Pelotas, né, e também a nível nacional. Agradecer aos idealizadores deste evento, que foi magnífico. Eu prestigiei em casa algumas
algumas noites. E eu estando aqui hoje, para mim, foi magnífico, para mim poder contar um pouco da minha trajetória de vida e um pouco também da minha experiência, porque eu que sou do bairro, sou da periferia, a gente não está acostumado a passar essa visibilidade toda com essa mídia toda que está sendo o evento. Então, para mim, foi magnífico. Para mim é uma honra estar aqui hoje, eu estou muito feliz com toda a recepção, toda a produção do congresso. Acho que esse evento é muito importante, tanto para a cultura negra quanto para a cultura de forma geral, aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul e do Brasil também. Acho que esse evento é uma inovação. Eu espero que continue acontecendo mais edições, que atinja mais pessoas, porque é de uma extrema importância reunir tantas personalidades negras. A curadoria também do evento está de parabéns. E acho muito incrível trazer várias pessoas para compartilharem sua história, um pouco da sua trajetória e seu trabalho e passar conhecimento, né, para frente. Então, gente, o recado que eu tenho para dar para vocês é com tudo que eu aprendi nesses últimos anos, já trabalho há 13 anos com isso e agora o meu coletivo Bronx fez 9 anos nesse último final de semana. Eu quero dizer para vocês para realmente nunca desistir dos sonhos de vocês, sei que pode parecer clichê, mas nunca desistam, porque as dificuldades elas só vêm para nos fortalecer e para mostrar que a gente é capaz de fazer as coisas. Então, acho que são nas dificuldades que a gente aprende quais são as nossas vocações, o nosso legado e tudo que a gente pode deixar. Então, continuem construindo e fazendo, porque vai chegar um momento que o seu trabalho vai ser reconhecido. Primeiro, muito honrado sempre, né? Essa terceira edição, ela consolida o nosso congresso como obrigatório na agenda negra do Extremo Sul. Então, isso tem um valor que não pode ser medido, né? E sou suspeito, sou uma das vozes fundadoras desse congresso, né? E as palestras que trago, a exemplo da desse ano, elas são sempre denunciativas e a ideia é tornar incômodo o raciocínio para aquele que é o interlocutor, né? Então, nós apresentamos dados atualíssimos, né? Eu sou um cientista, né? Sou um jurista, enfim, um historiador. Nós apresentamos hoje dados muito provocativos que demonstram, por exemplo, que o Estado brasileiro segue a perseguir um grupo social muito bem definido, que é o grupo social dos negros e negras no Brasil. Nesse sentido, o efeito direto é preterir este mesmo grupo social. Daí a consequência da invisibilidade paradoxal nos espaços lidos como dignos, né? De tomada de decisão, espaços de poderio econômico, né? Então os corpos negros ainda são paradoxalmente invisíveis. E menciono paradoxalmente porque nós somos a maior parte da população brasileira. E provoca o interlocutor a entender que se nós invertermos a pirâmide social, por exemplo, e analisarmos o cárcere, as mortes violentas, né, as tragédias em família, nos bolsões de pobreza, aí sim nós vamos encontrar de maneira massiva corpos negros, né? Então é interessante que a comunidade compreenda que nós somos elos da mesma corrente e entender que o Estado não consegue superar essa barreira nefasta e segue agindo como quem endossa, né, a segregação do grupo social dos negros, nós não compreendermos, né? Nós vamos comprometer também o avanço da coletividade, porque sem o avanço coletivo não há nenhum tipo de mudança que perdure, né? Essa é a grande mensagem aqui, sobretudo para a juventude, que vai ocupar esses lugares que hoje, em caráter de exceção, nós ocupamos. A importância, em primeiro lugar, é o Congresso, né? Eu vejo assim, né, pela atitude do César e de todos os outros vereadores aí da cidade, em acreditar, entendeu? Nessa, como é que eu posso explicar? Nessa ideia, entendesse, de mudar a situação, tá? E o privilégio, né, ser convidado, entendesse, já pelo 3º ano, né, que nós temos o projeto Charme na Rua, e promovendo aí, né, essa parceria aí com o pessoal e que venha mais e mais, entendesse, projetos que nem esse que o César e o pessoal está fazendo, que nós possamos, né, mostrar o nosso trabalho fora os bailes, né, dentro desses eventos, dentro da comunidade, para a galera saber que o DJ não toca só música, o DJ faz um trabalho, o DJ ele tem uma produção para poder chegar e conquistar o público. Primeiramente, estou me sentindo valorizado e lisonjeado, porque a gente não costuma ter espaços dessa magnitude aqui para poder se sentir contemplado com esse tipo de informação que a gente está recebendo. Pessoas desse gabarito aí podendo estar trazendo conhecimento para a gente, e a importância para esse tipo de informação aqui para a gente, para a comunidade como um todo, é que tem pessoas que conseguiram construir e a gente que está também dando passo a passo, fazendo construções e tendo outros trabalhos, consegue entender que não é só a questão de cor que impede às vezes, e sim outras questões, e tu vê pessoas com a nossa cor e com a nossa
condição de construir, é muito valoroso. Terceira vez que eu venho, espero que seja vários e vários eventos como esse. A nossa negritude está vivendo um momento especial, tá? Temos um representante bem legal, que é o Cezinha, que é o nosso amigo Michel Promove, o próprio Cauê, interessante, né, que fez essa emenda, proporcionou isso aqui. Então, assim, está realizado. Espero que a gente possa contribuir através da visibilidade. Uma coisa que eu estou questionando o pessoal é quando eu boto o meu equeté, então, né, eu digo, pessoal, vamos usar as vestimentas afros, né, isso aí que é muito interessante para dar visibilidade e principalmente as crianças. Hoje temos o Netinho para participar e isso é importante. É botar as crianças nessa caminhada e a nossa luta é por eles. É para lutar contra essa estrutura racista que existe em todas as partes, não é só nos municípios, no estado, no governo federal, nas autarquias, nas repartições públicas, tem muito. Mas está aí para lutar para isso, com certeza, a gente está num momento bom e eu solicito que a galera aí se una mais, participe mais, se engaja mais, que o momento está propício. Eu sou o Vitor Kibutamena, sou angolano, faço jornalismo na UFPEU, moro aqui já em Pelotas há mais de um ano. Estou cá a participar num evento Presença Negra, colaborando com o pessoal, fazendo reportagens para um portal, né, daqui da cidade. E também, claro, aproveito para participar nas várias atividades do dia, né, vendo pessoas que eu não conhecia, estou a conhecer aqui, ouvindo muita gente com contribuições incríveis, né, que estão a agregar muito ao evento e também para mim, né, porque venho de uma outra realidade. Estando aqui, né, dá para aprender e entender um pouco, né, das diversas realidades do Brasil, né. Conheço aqui Pelotas, mas não conheço Porto Alegre, claro que lá é outra realidade, mas aqui, e com a fala dos palestrantes, que alguns só via pela TV, né, como o Projota, o Manuel Soares, né, e participei ontem da palestra que eles deram, foram incríveis, e não só eles, mas outros que já passaram por aqui têm dado uma contribuição imensa, e acredito que um evento como esse deve congregar mais pessoas e que continue, né, porque isso fortalece a comunidade negra, isso reafirma a força, reafirma o poder e a potência que essas pessoas negras têm. Terceiro Congresso Presença Negra. Neste momento, acabamos de finalizar o painel Expressão, Corpo e Cinema. Aqui ao meu lado, Daniel Amaro. Alexandre, que literalmente estava uma energia, uma potência aquele palco, né? Juntamente com o vereador Michel Promove. Gostaria que vocês falassem um pouquinho aqui pra gente, né? Em relação a esse congresso, a terceira edição, que vem ganhando uma proporção muito grande. Tivemos aqui artistas nacionais, regionais. Fala um pouquinho da importância, né, desse congresso. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Cezinha por essa iniciativa, e não só o Cezinha, toda a equipe, que é uma grande equipe. E eu que venho participando desde a primeira edição, eu estou vendo um crescente nesse evento. Esse ano, talvez, a melhor edição em termos de participação de palestrantes nacionais, que eu acho que é isso também, trazer outras experiências de outros territórios brasileiros para o Rio Grande do Sul, para nós fazer essa comparação e dizer que trabalho com essa cultura negra há bastante tempo e me arrisco aqui a dizer um dos maiores eventos de cultura negra em Pelotas. Nunca visto em Pelotas. Essas pessoas tão famosas nacionalmente, vindo aqui dialogar. Então, eu quero dizer que é um evento que veio para ficar, né? E que bacana que isso parte de um vereador preto, né? Fico muito feliz por isso. E que parte também da Câmara de Vereadores, porque é isso, eu acho que nós temos que estar com essa pauta em todos os lugares, né? Tanto no privado como no público, mas também fazendo com que as pessoas percebam que todos nós temos uma missão com essa pauta, né? Eu sempre falo que o problema do racismo não é do preto, é da pessoa branca. Mas para isso nós temos que se conscientizar e dialogar com essas pessoas brancas nessa pauta. E é isso que o Cezinha faz com toda essa equipe dele, é trazer essa pauta à tona num lugar subrequintado. Esse teatro aqui é maravilhoso, e isso é uma outra coisa que me chama a atenção nas edições, desde a primeira edição, não fazer nos nossos territórios pretos, nos territórios brancos, que chama a atenção
das pessoas que estão no poder desse espaço, né? E de entender da importância dessa pauta dentro desse espaço. Se não estão todos do Sicredi aqui, ok, mas tem uma pessoa do Sicredi que está aqui, que está percebendo e com certeza ela vai levar para os seus pares. Perfeito. Eu estava ali ouvindo a entrevista, na verdade, o painel de vocês. Eu não sei que momento, mas eu fiquei sabendo que tu morou na Guabiroba. Morei. Eu sou guabirobense, assim como o vereador Cezinha. Estamos em casa. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de ti, né, em relação à tua atuação, assim, as dificuldades, né? Elas existem em qualquer lugar. Muitas pedras no caminho. Como é que vocês lidaram com isso até vocês conseguirem conquistar o espaço que vocês se encontram hoje? Persistência, né? Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite e dizer que evento massa, que evento que está crescendo, tomando proporções, né? Com artistas nacionais, daqui a pouco vai ter gente internacional, com certeza, aqui. Se é que já não temos, né, Daniel? Daniel talvez já seja o nosso grande artista internacional, o cara que tem esse diálogo, né, com a diáspora africana, né? O cara que toma a frente disso, e eu acho bárbaro isso. Então, sempre a retaguarda, o que ele precisa, a gente está sempre auxiliando também. Mas realmente agradecer, importante estar nesse espaço, sim, né? Um espaço requintado, um espaço de alto nível. A produção é uma produção de alto nível, isso chama atenção, porque as pessoas pensam que o povo preto não sabe fazer as coisas, e sabe, a gente precisa só de recurso para isso a gente sabe fazer. Então, voltando à tua pergunta, acho que é resistência, né? Resistência, resiliência, jogo de cintura e talento. Eu acho que é importante, não adianta você ter tudo isso e não ter o talento para isso também. É importante ter o talento também. A qualidade, pronto, Daniel colaborou dizendo a qualidade. Então, acho que isso é importante também. Acho que a gente tem que estar sempre nos atualizando, né, em relação a tudo. Eu, na minha arte, que é o cinema, o audiovisual, a produção. O Daniel, na arte dele, que é a dança, e não só dança, dança contemporânea. Ele está sempre querendo colocar coisas novas nos seus espetáculos. Já acompanho há muito tempo, já trabalhei com ele quando eu trabalhava no 7 de Abril. E ele tinha um espetáculo, como é que é o nome, Daniel? Aquele maravilhoso aquele. Então, é um espetáculo de nível mundial, né? Então, a gente pode dizer sim que o Daniel Moura tem um trabalho de nível já internacional. Isso é muito importante também. Mas acho que é isso, gente. Acho que o povo preto tem que procurar sempre a qualificação, procurar sempre melhorar, procurar oportunidades também. E se elas não existem, a gente tem que escrafunchar e fazer e chegar nos espaços. E o mais importante de tudo, e eu tenho isso, me dou como exemplo, que é ocupar todos os espaços, né? Seja ele, hoje em dia eu sou coordenador do Colegiado Central do Audiovisual do Cinema Gaúcho, então é muito importante que é um braço de assessoria ao governo do Estado. Então todas as políticas públicas passam também pelo Colegiado Central do Audiovisual. Então ali a gente pode dizer, não, a gente precisa melhorar aqui, a gente precisa melhorar ali. Então é isso, acho que, e não desistir, né? Se você tem um propósito na vida, seja qual for ele, não estou falando só de arte, estou falando de qualquer coisa, é importante seguir, ir atrás, né? Mas sempre procurando também ter qualidade, isso é importante também. Tudo que a gente faz, a gente tem que imprimir uma certa qualidade. Senão a galera vai dizer, eu dei oportunidade, recebeu e olha o que deu. Então a gente tem que estar pronto para o mundo. O mundo nos cobra muito, né? A gente tem que ser 3, 4 vezes melhor do que o colega branco que, sabe, às vezes não batalhou tanto assim, mas pela cor, pelo tom da pele, isso é triste eu ter que falar isso hoje em dia, no plano de 2025, às vezes pela cor da pele já é discriminado já de saída já. Os famosos privilégios, né? Que a gente fala muito. Ouvindo falar cinema, a dança, né? Que são artes de expressão, né? E ouvir um pouquinho de vocês também, através dessa expressão, da atuação de vocês, em que momento que vocês entenderam que era aquela virada de chave, que a atuação ali de vocês na dança, ela também seria um momento de não só dançar, mas também seria uma arma, seria a comunicação, seria uma forma também de se cuidar, né? De levar essa comunicação, levar a história. Então, eu comecei a dançar com 7 anos de idade, 45 anos de profissão, né? Estou com 52. No momento, hoje era muito separado a dança periférica da dança erudita e hoje, e depois, no final de 99, início de 2000, então eu vou fundar uma companhia que muda com esses paradigmas, né? Que dança é só balé clássico contemporâneo. Então, eu vejo e sempre vi a dança como um ato político. Sempre. Ato político, ato de transformação social, né? Então, hoje em dia, estar aqui, dando essa entrevista, e ter uma companhia há 25 anos, e andar por 9 estados do Brasil, eu tenho a consciência que a arte ela é uma ferramenta fundamental nas políticas de construções coletivas e humanas,
né? E é louco isso, depois de tanto tempo, quando nós começamos com a companhia, as pessoas não respeitavam a nossa pesquisa, não respeitavam a nossa arte. Hoje em dia, isso é louco, hoje em dia, quem representa a arte da dança em Pelotas é as companhias de dança afro, as companhias de street dance, companhias que trabalham com a temática de afro-brasileira. Então, assim, é uma satisfação gigante e compreender que a nossa luta lá no início está dando os resultados. Então, assim, se eu tinha dúvida se eu estava no caminho certo ou não, hoje eu não tenho mais. Hoje eu tenho absoluta certeza que é essa ferramenta, que é essa dança que eu quero fazer, uma dança afro-contemporânea. Narrativas, né? Desconstruir também as narrativas, é importante ter essa comunicação. Exatamente, acho que o nosso papel, né, eu hoje mesmo, meu papel meio que é a questão de desconstruir certas narrativas, né? Aquela que eu mostrei, aquele vídeo ali sobre a negação do Brasil, né? Aquela violência que era praticada com os atores pretos, né? Mas justamente parte por isso, né? Porque não tínhamos pessoas em papéis de tomada de decisão, né? Isso é importante, né? Senão a gente vai ser sempre objeto de outro. Então, acho que é importante a gente se qualificar e ocupar esses espaços. Acho que é isso que vai mudar só. Senão eu vou ter sempre que esperar alguém me chamar para fazer alguma coisa, né? Aí eu vou estar ali sem grana, vou depender daquilo, né? E vou aceitar por qualquer mirréis, né? Então é importante a gente estar ser o dono do circo, né? É importante também você estar nessa posição também de ser, não, eu que contrato, e isso pode se parecer até prepotente, mas é necessário. Senão a gente vira o quê? Né? Então é importante isso. Exatamente, tem que se impor. Mas exatamente sempre com qualidade, mas a gente tem que se impor também, claro, respeitando sempre os colegas, né? Mas é importante que a gente deixe de ter um papel submisso e tenha um papel de protagonista, seja em qualquer ponto, né, da cadeia que você trabalha. Isso é super importante. E eu comecei com a música, eu comecei lá com a Guabiraba com música, depois, né, com a banda Autorretrato, depois eu me juntei com a galera do cinema, vi que poderia me expressar de uma maneira mais contundente no cinema, através de uma escrita, através de um papel, através de um personagem, através de uma música que você coloca ali. Então eu acabei migrando, né? Estou nesse processo ainda, digamos assim, mas o cinema foi que me pegou. Me pegou de uma tal maneira que ali eu consegui entender que ali eu poderia ter um protagonismo, né? Então, é isso, né? Que satisfação de poder assistir, né? Vocês falando ali, que satisfação em ter vocês aqui entrevistar. E espero que nos próximos congressos estejam aqui conosco, também levando a voz, levando a atuação de vocês ainda cada vez mais longe. Espero ainda prestigiar muito o trabalho de vocês. Daniel já acompanhava lá no Carnaval enquanto eu fazia parte. Alexandre, que satisfação também de saber que foi guabirobense, né? De casa, coisa maravilhosa. Vamos ficando por aqui, mas ainda tem muito congresso Presença Negra pela frente. E aguarda que daqui a pouquinho vem mais. Estamos aqui com ela, a mãe Elisângela de Oiá. Bom, Elisângela, seja muito bem-vinda ao 3º Congresso Presença Negra Legado e Futuro. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós qual é a importância, né, de estar em um espaço como esse, tão importante, falando de ancestralidade, falando de fé, falando de religiosidade. A importância é suma, né? Nós precisamos, como eu estava falando, a gente precisa se comunicar, a gente precisa se unir. Então, quando a gente tem um evento, quando a gente tem um congresso onde a gente pode falar sobre a nossa religião, quando a gente pode falar sobre os nossos projetos, sobre as nossas dificuldades, que ainda são muito grandes, né? Mas está havendo muito progresso. Aqui na cidade de Pelotas está havendo progresso, né? Temos muitas pessoas nos apoiando, nos ajudando, e com esse progresso a nossa religião vem crescendo, né? Vem sendo respeitada. Então, o congresso aqui é de suma importância para a nossa religião, é de suma importância para todos os assuntos de matriz africana. A gente escuta muito o termo racismo religioso, né, que é um termo muito pautado nessas questões religiosas, de fé, principalmente quando se trata de matriz africana, de Umbanda. Então eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, né, ainda qual é a dificuldade que é encontrada, né, como isso intensifica nesse termo racismo religioso. Todo racismo é uma falta de inteligência. Toda pessoa que é racista, ela, vamos dizer que não tem inteligência, para não falar outra coisa. Então, o que é necessário? É cada vez conversar mais sobre isso. Porque assim as pessoas passam a conhecer a nossa religião. Porque quando toda pessoa de fora, ela vê a nossa religião como algo do mal, né? Se nós estamos numa encruzilhada
fazendo um trabalho, a pessoa já pensa, é macumba, é coisa ruim. Eles nunca pensam que é o quê? É para abrir o caminho de alguém, é para trazer um progresso para alguém, é para trazer o caminho para uma pessoa, né? Um caminho bom enfim, de prosperidade, de progresso, de felicidade na vida daquela pessoa. Mas eles sempre acham que é algo ruim, que é algo negativo. Eles veem a nossa religião, perdão da palavra, mas eles veem como uma coisa do diabo. Só que a nossa religião não crê em diabo. E é isso que nós temos que mostrar. É isso que nós temos que cada vez mais expandir o que é a nossa religião. A nossa religião são as forças da natureza. Então, quando falam isso sobre nós, é porque querem nos mostrar como pessoas ruins, como pessoas más. Eles nunca pensam que a gente está fazendo um trabalho para a saúde. Não. E olha que nosso trabalho é dentro, é lá no nosso cantinho, é dentro dos nossos terreiros, é dentro dos nossos ilês. Às vezes necessitamos fazer alguma coisa na natureza, mas são essas as finalidades. Não é nada ruim, não é nada do diabo, até mesmo porque a nossa religião não acredita, a nossa religião não crê em diabo. Nós cremos o quê? Pois no bem e no mal, como toda pessoa. Todos nós somos bons, todos nós somos maus, dependendo o momento, dependendo a situação. Então, é isso que a nossa religião traz. E a gente sofre as consequências, né? Que é a lei do retorno. Então, quanto mais o bem a gente faz, mais boas coisas vêm para a gente, né? Enfim, para todo o pessoal de religião afro. Então, esse racismo que tem é por causa disso. É o não saber, o não conhecer. Mas, para isso, nós temos leis que nos protegem. A minha casa, como eu acho que é a casa de quase todos os umbandistas, os batuqueiros, já foi apedrejada. Já foi apedrejada, não foi nenhuma nem duas vezes, foram várias vezes. Eu não saí para a rua para brigar, eu saí realmente para comunicar a minha indignação, enfim, falar algumas coisas ali. Mas eu fui para a justiça, eu tenho justiça para me apoiar. Né? Então, é isso que a gente precisa. Quanto mais a gente conhecer as leis, quanto mais a gente se unir para que a gente possa saber quais são os nossos direitos, né? Quanto mais a gente se apoiar, a gente que eu digo são as pessoas de matriz africana, quanto mais a gente se apoiar, mais forte a gente vai ficar. E esse tipo de barbárie cada vez vai diminuir mais. Certo. Foi um prazer aprender contigo. Muito obrigado mais uma vez. Agora eu quero que tu deixe um recado pra gente, né? De fé, de luz. Eu quero que tu olhe pra ali e nos conte um pouquinho, né? Deixa esse recado para quem está nos assistindo. Meus irmãos, chamo de irmãos, porque independente de religião, somos todos irmãos, porque somos todos filhos de Deus. Então, o que eu deixo para vocês é assim, ó, não tenham preconceito, não tenham ódio no coração. Como eu disse, o preconceito é uma coisa que ela machuca muito as pessoas e, às vezes, passa até muito do limite. Então, vamos a respeitar a religião do outro, vamos conhecer a religião do outro. Não olhe simplesmente para a nossa religião como algo ruim. Aprendam, conheçam. Não é que necessite entrar, né, para a nossa religião, não. Cada um vai ter a sua, cada um tem uma maneira de falar com Deus, mas Deus é um só. Nós temos a nossa maneira, as outras religiões, cada uma tem a sua. Mas vamos nos unir, vamos nos respeitar. Se não for, né, se não for uma união de amizade, mas que seja pelo menos de respeito. Respeito é sempre acima de tudo. Então, assim, ó, um bom axé. Quando eu digo um bom axé, é porque eu estou desejando tudo que há de melhor para vocês. Eu estou desejando saúde, eu estou desejando felicidade, prosperidade, caminhos abertos, tudo que há de melhor. Quando um povo batuqueiro disser axé ou disser saravá, ele está te desejando tudo que há de melhor. Então não tenha preconceito, não vire o rosto. Aprenda a respeitar, porque todos nós devemos nos respeitar, porque acima de todos nós há Deus. Estamos aqui com a mãe Jaqueline de Bará. Bom, Jaqueline, é um prazer estar falando contigo. Seja muito bem-vindo ao Congresso Presença Negra, Legado e Futuro. Eu queria que tu contasse um pouquinho para nós, né? Qual é a experiência de estar aqui hoje, nesse espaço tão importante, como é o palco, palestrando, falando sobre religiosidade, sobre ancestralidade e sobre fé. É de suma importância. É muito, muito importante estar aqui, porque o Congresso faz com que nós conseguimos não só
a evoluir e crescer como negros, né, como pessoas, como seres humanos, e poder falar de nossos projetos, né, poder falar das nossas conquistas, o quanto Pelotas vem crescendo, né? Ser mulher e ser negra é difícil dentro da cidade, sofremos muito racismo, então o Congresso ele é de suma importância para que isso se divulgue, se fale sobre tudo que nós temos que falar sobre os nossos projetos, eventos e o que acontece dentro da nossa casa de religião. A gente vê que a Umbanda sofre muito preconceito das pessoas, né, que são leigas, acabam não conhecendo, acabam não buscando, e acaba, de certa forma, até distorcendo algumas situações, né, algumas palavras, algumas coisas. Então, eu queria contar um pouquinho para nós, né, o que as pessoas podem fazer, né, para conhecer, para estudar um pouquinho melhor, né, e não cometer esse tipo de crime, né, que acaba se tornando um crime. Eu acredito que as pessoas sem conhecimento, elas vão cometer esse tipo de delito, porque tudo que não se conhece se julga. E eu acredito que não podemos falar do que não conhecemos. Então, as pessoas, independente de religião, não têm que julgar umas às outras e muito menos as nossas crenças, porque Deus está em todas as religiões. Eu acredito que as pessoas deveriam, sim, se instruir, aprender, antes de falar, antes de apedrejar, antes de julgar. Quando nós fizemos o monumento, construímos esse monumento e colocamos, né, inauguramos lá, teve uma pessoa, né, de uma outra religião que foi para o meio da rua gritar, porque é um diabo, porque é um diabo. Não, aí eu tive que intervir. Não, minha senhora, não é um diabo. Nós não cultuamos essa palavra. Essa palavra é cultuada muito em outras religiões. Na nossa não se usa. Então, pelo menos dentro da minha casa, eu não uso, não é? E acredito que na casa de todos os meus irmãos, eles não cultuam isso, porque a cultura nossa não é isso, não é o diabo, não é o mal. Existe o positivo e o negativo, e isso existe nas nossas vidas. Então, usamos o caminho que nós queremos seguir, ou o bem ou o mal. Então, isso não é religião. A opção que tu quer fazer na tua vida não é religião. Então, as pessoas têm que aprender, elas têm que estudar mais sobre, e não só sobre a nossa religião, da macumba, como dizem, né? Porque tudo que se fala em macumba é negativo. Aliás, quando se fala em negro, já é negativo, porque é negro. Tudo que é negro já é negativo. E é errado isso. Então, sofremos, sim, muita intolerância, sofremos muito racismo, já pela cor e já pela raça e por ser mulher. Eu, no meu caso, falo por mim, né, que já sofri muito racismo, sempre fui na luta, sempre fui de enfrentar e enfrento mesmo. Por isso que cheguei onde eu cheguei e vou ir até a hora que tiver que ir. Eu vou lutar sempre, eu luto. Como lutei no monumento como mulher, à frente, junto de um coletivo, junto do Pai Igor, junto de um coletivo, uma organização que me ajudou e me apoiou muito, como o Pai Baiano e outros que eu já falei, mas eu idealizei, nós idealizamos e estávamos juntos lá lutando por uma causa e fazendo o que Exu pediu, acontecendo naquele momento. Ano de Bará, último dia de Bará, consegui assinar para que eu conseguisse apadrinhar a praça, para que nós conseguíssemos colocar o monumento lá e inaugurá-lo. Então, essa luta foi muito grande, porque, como falou o vereador Paulo Coitinho, nós tivemos muitas pessoas contra, e nós não tivemos apoio nenhum. Tivemos apoio do Paulo Coitinho, de Alex Medina, de Cauê, de alguns, né? Mas nada que levasse ao construir tudo aquilo como construímos num conjunto só nós. E isso, para mim, é muito importante. E deixo isso como uma mensagem para todas as mulheres negras que ficam sempre atrás, nunca atrás, sempre à frente, ocupando o seu espaço. Lute, brigue, porque tudo que nós queremos, nós conseguimos. Basta nós acreditar naquela fé.
Eu acredito em Deus, acredito nos meus orixás, eu respeito para ser respeitada. Então, temos que respeitar todas as religiões, mas as outras religiões precisam nos respeitar. Porque o meu filho já sofreu intolerância religiosa dentro da escola. Por quê? Eu tive que trocá-lo de escola, porque dentro da escola que ele estava, ele foi chamado de negro macumbeiro. Porque ele disse que ele gostava da religião africana, que ele era um bandista, e ele sofreu isso, e ele não me contou. E isso foi muito grave. Então, meu filho estava sofrendo, que até hoje ele sente isso. Então, eu também luto, sou uma militante que luto contra isso. Porque também sou uma mãe atípica, né? Porque meu filho ele tem TDAH, e ele sofre muito com isso. Então, eu luto pelas mães atípicas, eu luto por ser negra, por ser mulher e pela minha religião. Então, eu deixo essa mensagem a todas as mulheres, independente da cor, lutem pelos seus objetivos, não deixem de acreditar, tenham fé, mas acreditem na sua fé. Que recado bonito. Te agradeço mais uma vez, Jaqueline. Parabéns pela tua força, parabéns pela tua resistência. E com isso, a gente encerra a nossa entrevista. Seguimos então com o Congresso Presença Negra, aqui ao meu lado o vereador Paulo Coitinho, de Cidadania. Está aqui prestigiando esse congresso, esteve já no palco, né, nos painéis. Gostaria que tu falasse um pouquinho para a gente, vereador, em relação, né, à amplitude desse congresso, que é a 3ª edição. Tivemos aí presença de artistas, de personalidades, não só regionais, mas também, né, nacionais. E, obviamente, as próximas edições também vão ter cada vez mais amplas, trazendo mais discussões, narrativas, religiões, né, para a gente tratar essas informações que são tão importantes. Verdade, uma alegria estar mais uma vez aqui, não é? Parece que foi ontem, foi o primeiro congresso, chegamos ao 3º Congresso Presença Negra, Legado e Futuro. Como falei, uma alegria muito grande estar entre parceiro, entre irmãos. Agora pela manhã eu fui o mediador de uma conversa, de uma roda de conversa, de fala entre 2 irmãs, que são as irmãs do Axé, irmã Elisângela e irmã Jaque, né? Que muito bem abordaram o tema da ancestralidade, da fé, do Axé, do nosso povo, que ainda sofre muita intolerância religiosa na nossa cidade. Estou muito feliz com o resultado, né, do número de inscrições também desse ano. Nós acreditávamos que pudesse ter tido o ponto facultativo após o feriado, não aconteceu, e eu acho que está bem, está tudo certo, não é? A vida segue. Nós queremos pensar, já falei com o vereador César, o ano que vem, de repente pensar um novo modal também, para que mais pessoas possam ser atraídas para o Congresso, de repente alguns shows, de repente algo que chame a atenção das pessoas. Como a gente falava anteriormente aqui, as pessoas sempre gostam de ter algo em troca. Algo em troca é um show, música, arte, cultura, é muito importante também. Então, Presença Negra é um congresso que referência na região sul do país. Ontem eu acompanhava os principais jornais, foi matéria da RBS a nível de estado, jornal local, das emissoras de rádio, que é um congresso que vem se firmando, e é afirmativo essa política pública importante proposta pelo vereador César, por nós vereadores, fui um grande apoiador dos eventos anteriores e desse também, né? Ajudando, colaborando que o congresso pudesse acontecer. E, de fato, então nós estamos aqui hoje acompanhando o último dia do congresso, que é um congresso que vai ter um fechamento muito bom, muito bonito, pelas palestras e falas que ainda faltam nessa tarde de sexta-feira. Estou muito feliz de estar aqui acompanhando, na presença de tantos amigos, amigas e alguns colegas vereadores que aqui estão também, e que tiveram nesta manhã e que de tarde estarão aqui novamente. Último dia de congresso, mas ainda não acabou. Tem muitos painéis, muitas entrevistas, muita troca de experiência aqui no palco do auditório do Sicredi, do congresso, né, Presença Negra. Satisfação, vereadora, de ter aqui conosco, ouvir também toda a parte religiosa, né, de matriz africana. Esperamos que o próximo esteja conosco mais uma vez. Congresso Presença Negra, daqui a pouquinho a gente volta, que tem muito mais. Estamos aqui com ele, Bruno Negrão, escritor, poeta. Bruno, seja muito bem-vindo novamente aqui no Congresso. Dessa vez, né, a 3ª edição, tua segunda participação aqui no Congresso Presença Negra. Queria que contasse um pouquinho para nós sobre a tua história. De forma resumida, a tua história de pessoal mesmo, contar o teu pessoal, de onde tu veio. Contasse um pouquinho para nós, por favor. Então, eu sou poeta desde as rodas de slam, né? Então, comecei a partir do slam, que é um campeonato de poesia falada. Começou em Porto Alegre em 2017, a partir dali eu já comecei a participar, muito rápido eu acabei ganhando uma projeção nacional
E desde então sigo nessa área, né? Que o slam ele acaba mesclando tanto literatura, teatro e o hip hop. E essa produção, né, da literatura é uma área que me encanta bastante. Daí, a partir disso, comecei a publicar os livros, comecei a montar também espetáculos de poesia, levar para o teatro também. E recentemente tem o livro E Se Jesus Fosse Preto, ele foi premiado também num festival de curta-metragem na Alemanha. Então, acabando tendo essa projeção aí do trabalho, tá bem interessante. E sempre muito envolvido com a questão do combate ao racismo a partir da literatura, né? A partir da quando a gente consegue expressar nossa própria voz, ser dono da nossa própria narrativa, a gente consegue mudar os estereótipos, os preconceitos, os termos pejorativos, os olhares negativos que lançam sobre nós. Bom, e como a tua vivência pessoal particular assim, influencia nas tuas criações, né? E como essas criações influenciam na vida das pessoas que acompanham teu trabalho, que leem teus livros, que comercializam teus livros. Então, quero que tu conte um pouquinho para nós sobre esse detalhe. Não, acho que por ser uma pessoa negra, né, no combate contra o racismo, a gente escrever é fundamental, né? A gente se expressar, né? De qualquer forma artística, eu encontrei em minha escrita. Mas trazendo para o lado pessoal, uma grande... talvez a maior inspiração e influência que eu tive foi minha mãe, né? Minha mãe é professora de português e eu lembro que, às vezes, sempre que ela precisava dar um presente para alguém, minha mãe comprava um livro. E isso, para mim, começou a entender o livro como um gesto de afeto, né? Um gesto de carinho. E eu comecei a, depois, me interessar bastante pela questão dos livros, ver neles um refúgio. Então, acho que essa inspiração, ter dentro de casa esse exemplo, né? Que, às vezes, muitas pessoas acabam não tendo. Eu tive esse privilégio de ter dentro de casa esse exemplo, me levou muito para o lado da literatura. E a tua mãe, ela te ajuda na correção dos livros? Como é que é na produção? Ou ela fica só mesmo ali te elogiando, te incentivando? Como é que funciona? Só vendo o resultado final, porque senão a corneta pega, daí é só quando tá tudo pronto. Mãe, né? Não tem como. Bom, a gente tá aqui com os 4 livros do Bruno, ó. E Se Deus Fosse Preto, esse aqui é o livro que foi premiado por ele. Primeiramente, parabéns, Bruno, viu? São belíssimos livros, as imagens belíssimas. E agora, dia 11, no último dia 11, tu lançou um livro, né? Eu queria que tu contasse, mostrasse ele pra gente e contasse um pouquinho pra nós, né? De onde veio essa inspiração, como é que foi essa produção desse livro e também contasse um pouquinho do lançamento, né? A gente viu o que aconteceu lá em Porto Alegre, na tua cidade de Natal. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra nós sobre este momento. Dia 11 agora eu fiz um espetáculo chamado Se Jesus Fosse Preto, então lancei, né? Na verdade, desde o início do ano eu organizo um espetáculo de poesia Verso Livre e essa edição especial era Jesus Fosse Preto, em comemoração ao Dia da Consciência Negra. Desde o início do ano, quando eu comecei com o Verso Livre, eu fiz o lançamento desse novo livro, que é o Assassi Eduro, que significa A Terra é Mais Pesada que o Mar. E o livro é inspirado nos adinkras, que são, às vezes a gente vê nos portões de ferro, tem S's, tem corações, né, que estão por toda a cidade, janelas, nas grades dos portões, e na verdade esses símbolos, eles não têm só um significado estético, eles significam provérbios e ditados africanos, e estão muito presentes no Brasil por conta dessa herança africana e desse conhecimento dos povos africanos que chegaram aqui no Brasil no domínio do ferro. E eu fiz o livro inspirado nesses provérbios, então tem contos, crônicas, que tem como um fio condutor alguns desses provérbios que vêm nos adinkras, que são dos povos Akan, que é da região ali da Costa do Marfim, Gana, Nigéria. Então, esse acabou sendo uma inspiração que eu tenho, porque, de certa forma, né, é muito tida como a literatura africana, a literatura negra é sempre vista no ponto de vista da oralidade. E eu, como venho do Islã, o Islã tem sua base na oralidade, fiz o espetáculo, né, levo os livros para o teatro para que a gente consiga expandir a oralidade, a gente consuma de forma coletiva, mas não é apenas a oralidade, né? Então, se tem por todo o país, a gente tem provérbios africanos, que às vezes estão até camuflados, mas estão ali, significa que isso foi registrado. E também é importante a gente ter esse equilíbrio, né, entre a oralidade e o registro, né, e o registro literário. Então, eu acabei lançando o livro, o Assassi Eduro. Agora, recentemente, na Feira do Livro de Porto Alegre, 400 livros meus foram enviados para os presídios de todo o estado, então tanto presídios masculinos quanto femininos, e auxiliou na questão da leitura e remissão de pena, que é uma causa que eu acabo lutando bastante, né? Então, a cada livro, resenha de livro, a pessoa que está privada de liberdade faz, ela consegue reduzir até 4 dias de pena, sendo limitados até 12 livros no ano, né? Então, 48 dias no ano que se consegue reduzir a pena. E foram 400 livros, então chega a dar quase um total de, se cada livro, né, gerar uma remissão, dá um total aí de quase 4 anos. Então é uma causa que eu auxilio bastante, e o livro nesse formato menor, ele acaba facilitando, porque eu trabalho também com população de rua, e tanto a população de rua quanto a população carcerária tem uma peculiaridade que no mesmo espaço tu pode ter tanto pessoas com ensino superior quanto pessoas com somente o ensino básico. E esse formato de livro ele acaba contemplando, né, facilitando para que todos consigam
consumir junto e estando no mesmo nivelamento, e também incentiva a gerar o hábito da leitura, que é o que eu brinco, né? Eu não corro nada, né? Mas agora tá na moda correr, o pessoal corre, até mandando um abraço pro Corre Preto, que vi que teve aqui em Pelotas, e se eu te chamar para correr uma maratona, daí a gente não vai, né? 42 quilômetros é muita coisa. Mas correr 100 metros, 200, 300, então de passo em passo a gente vai indo. Mesma coisa com um livro. Talvez um livro de 500 páginas, um livro de 1000 páginas, como um defeito de cor. Talvez se a gente começar por ele, a gente vai ler 200 e pode se frustrar porque não terminou. Mas ler 200 já é bastante. Mas então eu faço o livro nesse formato menor, porque daí dá aquele estímulo de, bom, terminei um, agora eu consigo para o outro. E daí depois a gente consegue chegando em livros maiores. É até clichê falar, né, que livro não é apenas um livro, né, mas o teu trabalho mesmo, ele é todo envolto para que as pessoas consumam mesmo, né, para que tu atinja um público que muitas vezes não é um público esquecido mesmo, né. Então, qual é a importância de para ti falar isso aqui hoje, né, no palco do Congresso Presença Negra, na terceira edição, a Presença Negra Legado e Futuro. Então, eu queria que contasse um pouquinho para nós a importância e qual é o sentimento de estar aqui mais uma vez em Pelotas. Então, tá aqui em Pelotas é uma cidade que eu gosto bastante, né. Sou encantado assim pela cidade de Pelotas e é muito importante até pelo próprio nome, né, do congresso, que é Presença Negra, que se no Rio Grande do Sul já é visto como um estado em que as pessoas negras são invisibilizadas, mais ao sul ainda, em Pelotas, né, que foi a primeira capital aqui do estado, se torna ainda mais, se tenta-se ainda mais invisibilizar, mas ao mesmo tempo, quanto mais se tenta, a pressão que se coloca do lado nos exige uma resistência tão forte quanto, e é muito bonito de ver que essa resistência vai gerando frutos muito bonitos como esse congresso aqui hoje, que consegue reunir intelectuais, artistas, escritores, empreendedores, toda a comunidade negra, não somente de Pelotas, de todo o estado e do Brasil, que estão vindo aqui tendo Pelotas como um espaço de referência de articulação negra. Então isso acaba sendo muito interessante. E eu consegui trazer também a minha literatura para cá. É muito legal porque eu sempre acredito na oralidade como uma forma de a gente consumir, né? O livro geralmente a gente pode ler mais solitário, mas quando eu apresento, né, quando eu recito, declamo um poema, recito nas rodas de slam, a gente consegue todo mundo junto tá consumindo o mesmo texto, né? Isso gera uma experiência compartilhada da literatura, que ela é muito importante. E a gente ter a literatura também aqui nesse espaço, ele é fundamental, né? Porque, de certa forma, acaba sendo a base, a poesia é uma das bases para a articulação do próprio 20 de novembro, que surge a partir do Oliveira Silveira, que é um poeta nascido em Rosário do Sul, foi professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali em Porto Alegre, e junto com o coletivo Palmares, que era um grupo de estudos, ele estudou o Zumbi dos Palmares, estudou Palmares e entendeu que o 20 de novembro deveria ser uma data de referência para a população negra, que antigamente se tinha somente o 13 de maio. Então, esse próprio dia, né, como foi pensado, gestado por um poeta, a gente conseguir continuar levando a poesia, que é uma das... até a poesia falada é uma das artes mais ancestrais, digamos assim, mais simples que a gente tem, que a gente acaba não precisando de instrumento, a gente acaba não precisando de tecnologia, é uma das coisas mais antigas do mundo, é só sentar numa roda e sair falando e recitar a sua arte. Então a gente conseguir trazer esse fundamento para aqui para o Congresso, aqui para Pelotas, e principalmente nessa semana, né, da consciência negra, acaba sendo muito importante. Bom, Bruno, que honra ter falado contigo. Seja muito bem-vindo todas as vezes a Pelotas, seja muito bem-vindo todas as vezes ao Congresso Presença Negra. Agora, para a gente finalizar a nossa entrevista, eu queria que tu deixasse um recado para quem está nos assistindo, de força, de luz. Fique à vontade, sinta-se à vontade. O recado para quem está nos assistindo é o seguinte: Esporte Clube Internacional, nós ganhamos ontem e vamos ganhar segunda-feira. Tá difícil, mas vai melhorar. Tô brincando, mas é sério, isso é sério, não é brincadeira. Mas deixar um grande abraço aí, gosto muito de Pelotas, tô sempre vindo aqui. E tem uma poesia que eu termino, ela que diz assim: rasura o teu destino se tu acha que ele já está escrito. E acho que isso condiz muito bem, né, com essa data, que o destino de Zumbi dos Palmares, por mais que você achasse que já estava escrito, quando ele foi capturado, né, e foi pelo próprio Estado brasileiro, ele foi tido como um traidor da pátria, digamos assim, tanto que foi morto pelo Exército Brasileiro. Hoje ele já é visto de uma outra forma. Então, rasuramos o destino que já estava escrito e ele hoje consegue ser entendido, né? As próximas gerações já vão aprender, já vão nascer aprendendo que Zumbi dos Palmares, na verdade, foi um herói nacional, um herói que lutou pela libertação, pela autonomia, pela independência e pela autoestima, né, também da população negra, que é uma base da construção e da sustentação desse país.
Bom, como comunicador, eu sei da importância da gente propagar quem nós somos, falar da nossa marca, falar daquilo que a gente oferece como solução. E por mais que o Congresso ele tenha bastante esse olhar para a comunidade negra, não deixa de ser um objetivo para um lugar para que eu possa vender aquilo que eu faço, né? Mas eu acho que o principal objetivo é mostrar que a gente tem muitos profissionais, que a gente tem muitas histórias que ainda não estão sendo contadas, que ainda não estão sendo vistas. E um momento como esse, um encontro como esse, potencializa tudo isso. Então a gente consegue dar voz, a gente consegue inclusive saber aquilo que o nosso colega, que o nosso amigo que a gente está acompanhando está fazendo, porque a gente tem corrido tanto, né, que parar um pouquinho e fazer isso com intencionalidade, com o propósito de falar da potência do que nós desenvolvemos, o nosso trabalho é extremamente importante. Então, a cada ano eu saio renovada, a cada ano eu venho aqui contando uma história diferente e com certeza o Congresso colabora para que no ano seguinte eu possa voltar aqui renovada, ter prosperado, ter progredido e viver novas histórias e principalmente conhecer novas histórias. Eu acho que o principal aqui é conhecer aquilo que outras pessoas que vêm do mesmo lugar que eu estão fazendo e como elas estão mudando o mundo. Esse importante momento a gente tem que cada vez mais marcar na nossa cidade, na nossa sociedade. Eu tenho a honra de participar pela terceira vez, né? Esse é o terceiro congresso e eu venho marcando minha presença pela terceira vez. E é com uma grande alegria e felicidade que só tenho visto que cada vez tem crescido mais e mais esse congresso, esse momento, cada vez com mais pessoas, sendo mais participativo. Então, são fatos que devem acontecer cada vez mais na nossa cidade. Na verdade, não deveriam de acontecer, né? Isso daí já devia ser intrínseco na nossa sociedade, na nossa população, na nossa cultura. Mas esse é o momento de nós marcarmos presença e marcarmos um momento da nossa história de tão importante construção na nossa população. É uma honra novamente ser convidado, né? É o meu segundo ano, terceiro congresso. É um momento importante para a gente mostrar quem somos nós, o que nós fizemos, os nossos desafios que nós temos. E como é desafiante a gente conquistar as coisas, né? Aproveitei esse momento também para chamar a atenção da prefeitura, para assinar o projeto que a gente precisa do dia 5 até o dia 7, que a prefeitura ainda não assinou. Eu falo isso porque é um momento também do congresso a gente aproveitar e mostrar que a gente está no corre ainda, né? Não é porque a gente está aqui no congresso que a gente parou de fazer o corre. Então, além de falar quem nós somos, o que nós fizemos, como eu falei, é importante a gente falar também, chamar a atenção da própria prefeitura para assinar os projetos para estar acontecendo, né? E para a gente estar aqui de novo, né? Senão a gente não vem mais. Cara, para mim, pessoalmente, é super importante, mas eu vou abordar e vou tentar esticar um pouquinho isso mais. Eu acho que para nós é importante, né? Nós estarmos aqui, nós falarmos sobre as nossas histórias, as nossas experiências, as nossas dores e, mais do que isso, o que a gente também tem em comum, porque a gente é muito mais parecido do que diferente, né, cara? E aí eu tô falando de negritude, de pretitude e de experiências boas e ruins que a gente passa, né? Eu acho que é sobre isso, é sobre o pensar, o executar e o melhorar. E quero deixar um recado para não deixem de apreciar Congresso Presença Negra e todas as outras atividades falando de negritude, de consciência preta e de empreendedorismo também, né? Que esses espaços são raros, mas são importantes. E a tendência é que eles se tornem menos raros cada vez. Mas aí a gente também tem que saber aproveitar desse conhecimento que está sendo disseminado. Fico muito honrada, né? Terceira vez consecutiva que eu tô, todos os anos eu fui convidada para participar. E ele é um evento que dá grande visibilidade para o nosso trabalho local, principalmente. Muitas pessoas acabam nos vendo por aqui, né? E surgem bastante convites, assim como nas outras edições. Eu acredito que nessa também será a mesma. E é muito importante ter esse evento, mas eu acredito que é ainda mais importante promover eventos como esses, não só em novembro, mas durante o ano todo. É nosso segundo ano aqui no Congresso, né? A gente tenta lutar o dia inteiro na cidade, através de projetos sociais, né? E contra o racismo, né? Que é a primeira coisa mais focada que tem, né? Porque a capoeira tem essa... Hoje não tem tanto, mas antigamente era muito discriminada, né? E eu fico muito feliz, cara, por ver esse segundo ano, poder trazer o pessoal da capoeira
pra gente fazer essa grande festa aqui. Deu tudo certo, graças a Deus. E ano que vem eu quero estar aqui de novo, aqui, representando sempre a capoeira, né? E essa linda festa que está acontecendo aqui hoje. Meu grupo foi fundado em 1998 pelo mestre Marcelo, da Balaca, né? Muitos conhecem aqui. E ele foi embora da cidade e deixou o trabalho comigo. E hoje, automaticamente, eu estou trabalhando aqui em Pelotas há 27 anos. E já temos Rio Grande, Santa Vitória Palmar, São Lourenço do Sul e outros estados também que tem capoeira com o nosso grupo. Então a gente está tentando ampliar, né, e fazer o melhor trabalho possível, sem passar em cima de ninguém. Muito importante como membro do movimento hip hop, hoje tem várias referências do hip hop aqui gigantescas, assim, pessoas que foram muito importantes lá no início da minha caminhada, tem sido importante até hoje como resistência, mas também como um artista preto e periférico, né? A cultura preta e periférica fazendo presente aqui nesse momento histórico, na Semana da Consciência Negra, e também a gente está fazendo a Semana do Hip Hop, então é um momento muito especial para mim, é um momento de resistência e unificação. Tipo, a gente precisa se unificar muito, porque a luta vai ficar intensa, ela já é intensa, a gente vai precisar estar unido, e este momento aqui, ele precisa ser repetitivo, porque a gente precisa estar presente não só nas redes sociais, mas sim aqui, presencial, se abraçando, se comunicando, se intercalando, mostrando que a nossa força ela é gigantesca. E no núcleo separado somos bem fortes, mas em núcleo unificado somos imbatíveis. A gente precisa entender isso. Somos a maioria, a gente está disposto a estar de linha de frente e batalhar nessa luta e a gente não vai recuar de maneira alguma. Cara, para mim é muito importante e satisfatório poder estar aqui e dividir o palco com pessoas do qual eu tenho um grande carinho, respeito e admiração, né? Então, compartilhar um pouco da minha história, um pouco do meu trabalho, e é importante porque um dia eu estive em um lugar e por diversas vezes eu estou nesse lugar, ouvindo outras pessoas e a fala delas, a experiência delas impactou diretamente na minha vida e me deu uma injeção de ânimo para que eu pudesse estar aqui hoje trocando essa ideia, principalmente num espaço como esse, num evento como esse, que fala de nós, que fala da nossa história, que fala da nossa luta, e que do outro lado tem pessoas ali que se sentem inspiradas e que aplicam um pouco do que eles vivem do que no dia a dia. Então, para mim é muito satisfatório e eu estou muito feliz de poder estar aqui e poder encontrar pessoas maravilhosas, tanto trabalhando quanto dividindo o palco e espaço de fala. E esse congresso é legal porque é o seguinte, valoriza bastante as pessoas negras que estão, de certa forma, invisibilizadas. Algumas aparecem, mas tu sabe como é que é, né? As pessoas só se lembram de muitos negros no 20 de novembro. Ontem a gente esteve numa marcha em Porto Alegre, inclusive a gente falou sobre isso, porque muitos negros, ontem, que era o feriado nacional para os negros, e muitos negros tiveram que trabalhar obrigados, né? E é o que a gente lamenta muito ainda, porque tem esse grande preconceito dos empresários e tudo mais, que não aceitam, né, o feriado do povo negro, né? Mas a gente está aí, a resistência, a gente não para. E o hip hop está junto sempre. Para mim é muito gostoso voltar para casa. Eu falo que me deixa mais nervosa falar para quem me conhece a vida toda do que para pessoas que não me conhecem. Eu ainda tenho uma casa aqui, então se você me ver no supermercado no final de semana, sou eu sim, principalmente no verão. Acho que foi muito bom a gente falar sobre a constituição da secretaria, então pensar letramento digital e inclusão para 11 milhões de pessoas. Acho que falar sobre a importância da liderança. E quando a gente fala de intraempreendedorismo, quando a gente fala de autoliderança e ter o cargo e liderar são coisas completamente diferentes. E a gente falou sobre representatividade. Acho que tendo vereadores hoje, tendo a Secretaria de Igualdade Racial, uma vice-prefeita que foi minha professora, que para mim é muito importante ter ela nesse cargo, o quanto inspira outras pessoas. E a última que eu conversei ali com a Thay foi falar todos os títulos, que eu viajei o mundo, ganhei titulações como Forbes Under 30, trabalhei na Microsoft e no Google, é para que inspire outras mulheres pelotenses, outros jovens pelotenses, que eles podem conquistar o mundo, mas aqui sempre vai ser um porto seguro.
Para mim é uma grande honra estar aqui no Congresso mais uma vez. É o 3º ano que eu participo e eu fico muito feliz em poder compartilhar a minha história. Não somente compartilhar palavras, mas compartilhar caminhos. Se hoje eu tô onde eu tô, se onde eu sou, onde eu cheguei, é porque outras mulheres, como a minha mãe, a minha avó e mulheres que me ajudaram a formar quem eu sou, abriram esses caminhos. Então, contar um pouco da minha trajetória, contar um pouco da minha vivência, mostrar que sim, é possível tu alcançar lugares que tu sonhou, que é possível sim tu ser feliz no casamento, ter uma família e também ser feliz profissionalmente, é muito importante. A gente vem de uma sociedade que pinta, né, que tu não pode ser feliz em tudo. E sim, é possível ser feliz em tudo. É um pouquinho mais desafiador, é um exercício de muita luta, mas é possível sim. Estamos aqui com ele, MV Bill. Bill, seja novamente muito bem-vindo a Pelotas, seja bem-vindo ao Congresso Presença Negra, Legado e Futuro. Tu que é autor, né, de diversas obras nacionalmente conhecidas, que atingiram um público que até mesmo não acompanhava essa cultura e começaram a acompanhar a partir de ti. Eu queria que tu traz um pouquinho para nós como a tua vivência pessoal impacta nas tuas criações e o quanto essas criações impactam na vida das pessoas, e depois deixasse um recadinho para quem te acompanha e para os teus fãs que te acompanham. Uma boa noite. Boa noite, cara. Prazer estar recebendo vocês aqui no camarim. Pô, o impacto da minha vida eu fui levando para as músicas de forma muito natural. Mas quando eu fui chegando nos lugares pela primeira vez, eu fui vendo que o meu impacto também estava causando impacto em outras pessoas. Ou porque elas viviam de uma forma parecida com a minha, ou porque a minha realidade cantada, elas também se identificavam. Então isso eu fui vendo depois, à medida que eu fui ganhando a estrada para poder fazer os shows e me conectando com as pessoas que ouviam a minha música. É uma responsabilidade muito grande, sabe? Você ser guia para uma pessoa que não está conseguindo enxergar, está meio cega, mas ao mesmo tempo também é muito prazeroso, sabe? Você poder usar a arte para trazer um alento para as pessoas. Então eu fico muito orgulhoso dessa trajetória. Não fiz pensando nisso, né? Fiz de coração, mas saber que isso aconteceu, que chega nas pessoas. Ouvir gente que hoje é importante na cidade de Pelotas, dizer que se formou a partir da minha música, ou teve um estalo de acordar da mente que estava adormecida por conta da minha música, isso me deixa muito feliz. Para mim foi muito gratificante. Primeiro porque por toda a educação que a minha mãe me deu, por tudo que eu aprendi, é minha obrigação estar aqui destinando verba, minha obrigação estar aqui como branco privilegiado, porque não são os negros que cometem racismo, são os brancos, como eu, né, que tenhamos que estar aqui discutindo políticas públicas para mudar. Eu fui, inclusive, em alguns momentos políticos taxado como racista, tive um pedido, inclusive, na comissão de ética, fui apontado muitas vezes por pessoas que eu esperava um apoio como racista. E eu acho que a minha educação, a minha forma de viver, a minha forma de falar na Câmara de Vereadores, de não falar palavras racistas, de estar presente em quase todos os eventos, eu acho que é a maior demonstração. E eu estou muito feliz por ter recebido isso da mão de um cara que eu tenho como uma referência na política. Um cara que tem uma história de vida incrível, que é o vereador César Brizolara, que já teve como prefeito em exercício, que já foi presidente da Câmara de Vereadores, que é presidente da CCJ e que vai continuar sendo presidente de alguma coisa que nos dê um rumo dentro da política, e eu estou muito grato por ter recebido isso. Com certeza foi o maior congresso, mas eu só tenho que fazer um registro que não fui eu que fiz, né? Tem pessoas por trás que fizeram esse congresso. Eu digo que eu acho que a simbologia do Cezinha no congresso, que todo mundo vê, nós superamos todas as expectativas que nós tínhamos, de público, de pessoas aqui, a qualificação, não que os outros não tenham sido pessoas qualificadas, mas esse daqui nós tivemos em termos de números, né? Nós superamos todos os números, mas é importante ressaltar quem fez isso acontecer, porque um evento tão grande como esse, um evento que superou o primeiro, que superou o segundo, as pessoas querem saber, Cezinha, o que teve? Eu continuo sendo o mesmo Cezinha, o mesmo César, e não tive, né, superpoderes para fazer esse evento, mas eu tive pessoas super capacitadas, pessoas que se dedicaram, pessoas que estão se dedicando há 6 meses, que estão trabalhando às vezes 14, 15, 16 horas. E é importante a sociedade saber isso, porque nós discutimos aqui, debatemos muito a agenda
né, antirracista. E a agenda antirracista, falar para um negro uma agenda antirracista é óbvio, né? Até porque essa agenda nem é dos negros, mas a agenda das pessoas não negras, as pessoas brancas aqui. Então eu quero aqui, né, apresentar, eu sei, já vou dizer de antemão que nenhuma delas gosta de aparecer, tá? Que elas, toda vez que eu tento fazer isso, elas fogem. Só que agora, né, como estamos chegando no final, que é a Ana, a Letícia e a Fábio. Não precisa me olhar com essas caras, gurias. As gurias gostam de trabalhar nos bastidores, mas foi elas que fizeram. Então, eu acho nada mais justo delas falarem para vocês o que elas acharam da dimensão desse congresso. Aproveite e peguem essa fala, porque vocês não vão conseguir pegar de novo. Eu só quero agradecer todo mundo que esteve no congresso, nos prestigiou, todo mundo que veio palestrar, que a gente conseguiu falar com as pessoas, que a gente conseguiu ouvir elas. É isso, só tenho a agradecer, foi incrível e muito obrigada, Cezinha, por me deixar organizar isso. Quero primeiramente agradecer ao vereador César Brizolara por depositar confiança em nós, né, para organizar todo esse evento. Não foi fácil, mas é muito gratificante saber que a entrega foi feita com sucesso e está todo mundo muito contente com tudo que aconteceu aqui. A última eu falei para vocês, né, que se não fugisse não seria ela, né, mas eu acho que, brincadeiras à parte, pessoal, óbvio que o que as gurias reproduzem aqui, o que as gurias estão dizendo aqui é o sentimento que está. E é importante dizer que essas 3 pessoas que a gente traz aqui, mas todo mundo, no caso, a comunicação foi um dos pontos, acho que disparados, sabe, desse congresso aqui, porque está em toda a cidade. Então, quero deixar um agradecimento também para vocês aqui, né, para ti, para o Gil, para o Elisandro, para Eduardo. Vem aqui, Duda, vem aqui, vem aqui, tá sempre na frente, tá sempre aqui, ó, com essa... A Eduardo aqui, com essa simbologia de nós ter as pessoas ver que são tantos rostos que fazem isso acontecer. Tá? Então tá todo mundo de parabéns, toda a equipe está de parabéns, que nós chegamos no 3º congresso. Só que, Eduardo, nós temos uma dura missão, fazer o 4º ainda maior. E é isso que a gente... Era isso que eu ia te perguntar agora. Tem spoiler? Vai acontecer o 4º congresso? Com certeza vai acontecer o 4º, 5º, 6º, só que agora nós temos uma dura missão, né? Conseguir fazer um ainda maior do que o 3º. E nós vamos fazer.